Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma gravação do nosso podcast Fiz Insight, um projeto onde eu falo que você tem que ouvir na lata a respeito de tratamento da dor, sempre baseado nas melhores evidências científicas disponíveis. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre casos complexos de dor crônica, aquelas dores que já ultrapassaram a barreira do tempo de 3 meses. Vou dar uma ênfase nas dores ciáticas, que todo mundo acredita que são aquelas dores que ultrapassam o joelho, né, que saem da coluna e descem até a perna, mas 90% desses casos são falsos. Então a gente vai conversar um pouquinho a respeito desse tema. E para falar de casos complexos de dor crônica, a gente precisa dar exemplos, a gente precisa entender que o fenômeno neurofisiológico, a experiência de dor, quer dizer muito mais do que uma lesão, uma inflamação ou uma doença. Então, só para partir do pressuposto que a definição de dor é uma experiência sensorial e emocional desagradável, associada à lesão real e ou potencial. Essa é a definição de dor, segundo a IASP, a Associação Internacional. Uma vez que você entende que essa é a definição de dor, você sai daquele prisma onde, olha, eu tô com a dor irradiada na perna, tá inflamado. Eu tô com a dor irradiada no braço, tá lesionado. Nossa, que dor na coluna, eu devo ter alguma doença muito grave. Porque a definição de dor não dá para ser enquadrada nessas sensações que os pacientes nos trazem. Dor é uma experiência e, por ser uma experiência, ela deve ser tratada como tal. Então vamos lá. Se eu tenho um episódio de dor de cabeça agudo, eu vou na emergência com essa dor de cabeça. Provavelmente o médico clínico que está lá na emergência vai falar o que para mim? Vai pedir uma ressonância magnética do meu crânio, uma tomografia computadorizada do meu crânio e em 99% dos casos não vai achar neuroencefalites, tumores de hipófise, coisas que são justificáveis para uma dor de cabeça aguda, súbita, sem razão aparente. Isso sendo o seu primeiro episódio da vida. E aí quando você vê o laudo da tomografia, não encontra nada. O que é que o clínico diz na emergência? Não, olha, vá no neurologista. Aí você vai no neurologista, o neurologista constata o exame de imagem, pede alguns exames de sangue, faz alguns exames específicos neurológicos e diz, não tem nada aqui que justifique sua dor de cabeça, deve ser uma enxaqueca que você tem, porque enxaqueca é um diagnóstico de descarte. E por que a enxaqueca se torna um caso tão complexo? Porque ao primeiro sinal de enxaqueca, dor aguda na cabeça, que dura mais de 72 horas, com sensibilidade à luz, barulhos, cheiros, náusea junto com a dor, ânsia de vômito junto com a dor, né? Ao primeiro sinal de enxaqueca, o paciente já começa a entrar numa classe de medicação chamada triptanos, Naramigis, Cefalive e uma série de remédios que vão agir especificamente numa área do cérebro onde vai conter uma vasodilatação própria da dor de cabeça, da enxaqueca. Alguns vão utilizar até inibidores enzimáticos poderosos como o CGRP, como o Engalate, que são drogas que são importadas para que o paciente tome a cada 3 meses. Então, quando você vai direto no neurologista, vai direto na emergência, você não tem a causa do seu problema resolvida, as causas, as influências do seu problema resolvidos. Aí esse paciente que já rodou o mundo, 3 anos com enxaqueca, 10 anos com enxaqueca, nunca passou na fisioterapia, nem sabe que fisioterapia trata enxaqueca. E aí você vê, avalia um paciente, e aí você encontra um movimento no pescoço, um movimento na TM, um movimento no ombro, coloca o paciente para fazer com a cabeça dependurada, o paciente acaba com a dor de cabeça com um tratamento específico para o pescoço, ou com tratamento específico para a TM. E aí, por que esse caso se tornou complexo? Porque ele foi mal gerenciado desde o início. Ele foi para o tratamento de desespero.
fisioterapia baseada em evidência não funcionou. Eu já fiz adequação alimentar com nutrição baseada em evidência, também não funcionou. Eu já fiz tratamento farmacológico de linha 1 com analgésicos simples, de linha 2 com anti-inflamatórios não esteroidais, de linha 3 com antidepressivos, estabilizadores de humor, estabilizadores de depressão. Eu já utilizei drogas psiquiátricas, eu já estou na linha 5 de medicação, a linha 5 que me traz adesivos de opioide como Restiva, Oxycontin, drogas extremamente pesadas, e o paciente continua com dor de cabeça. E aí existe um tipo de dor de cabeça que são dores de cabeça refratárias à medicação. São dores de cabeça causadas pelo consumo degenerado de medicação. Porque, cara, não se engane, o sistema é sujo. Toda vez que um médico, toda vez não, que não são todos, Deus me perdoe, tá? Deus me perdoe, não são todos os médicos, tem muito médico bom, graças a Deus. Mas alguns médicos vão te prescrever um remédio de um laboratório que dá comissão por prescrição para ele. Vão te pedir para fazer um remédio numa farmácia de manipulação que dá comissão para ele. Então, tudo isso vai entrando num sistema muito sujo de venda casada e o cara não pensa assim, ó, essa dor de cabeça pode ser musculoesquelética, essa dor de cabeça pode ser de origem muscular. Claro que eu tô falando assim de uma forma didática, tá, pessoal? Quem for fisioterapeuta aí, a gente sabe que dor é multidimensional, que tem múltiplas influências e que não tem causa. Mas de uma forma didática, para você que é leigo, quando eu falo de causa, para que você entenda, é da principal influência. Então, quando você não vai para fisioterapia, quando o médico não cogita que o problema da dor de cabeça pode ser musculoesquelético, ele não pensa que o pescoço do paciente pode estar influenciando na dor, a ATM do paciente pode estar influenciando na dor, que o ombro do paciente pode estar influenciando na dor, que a torácica do paciente pode estar influenciando na dor, que a separação que o paciente está passando, o paciente está se separando, está acabando o relacionamento, né? O paciente está com uma dor de cabeça absurda, né? O paciente está falindo a empresa, o paciente está acabando com a sociedade na sua empresa, ou demitindo um funcionário que ele tinha muita expectativa, ou o paciente está, por exemplo, acabou de ser assaltado e roubaram um carro e o carro não estava no seguro, né? Ou o paciente está simplesmente ansioso e com a projeção de futuro catastrófica porque descobriu que a irmã tem Parkinson e os pais já faleceram, então ele vai ter que ser o provedor, então o cérebro faz esse cálculo de projeção futura em milissegundos e excita o sistema nervoso central. E quando ele excita o sistema nervoso central, o paciente começa a ficar com muita dor. E esse caso se torna complexo, difícil e demorado de ser tratado, porque foram mal gerenciados. Se você chegasse na emergência ortopédica e fosse avaliado por um fisioterapeuta, peraí que eu vou pegar o trabalho, 5 segundos. Se você for avaliado por um fisioterapeuta na emergência ortopédica, olha só, acho que umas 10 lives atrás, há umas lives de 2 meses atrás, eu discuti esse trabalho com vocês no Instagram, né? Surgery for Chronic Musculoskeletal Pain, The Question to Evidence. Vocês devem estar vendo ao contrário o artigo, né? Mas tira print aí, vai. Tira print que vocês conseguem baixar na PubMed. Muita gente acha que quando a gente combate a prescrição cirúrgica e de exame de imagem desnecessário, a gente está fazendo uma reserva de mercado. A gente está com uma fatia de mercado que a gente perde paciente para médico e a gente quer abraçar o mundo porque a gente quer atender todo mundo. Não. A gente está prestando serviço à sociedade. A gente está passando uma informação de utilidade pública que OMS não te dá, por exemplo, que o programa matinal da Globo nem da Record não te dá. Coloca um médico qualquer lá para falar um bocado de baboseira a respeito de dor crônica. Coloca um fisioterapeuta postural. Sua postura está errada. Sua cabeça dói porque falta alongamento no seu pescoço. É porque seu pescoço está fraco, está instável, né? Um bocado de baboseira que sai na mídia. E aí a sociedade começa a criar uma cultura de que a dor só tem essa causa simplista. Então, quando a gente fala
já mudando de assunto e indo mais para a questão da dor crônica, dando a ênfase à ciática, o Ian Harris, ele é um médico, cirurgião. Então, isso aqui não é uma questão de fatia de mercado. Os médicos também sabem disso. Por que não o fazem? Eu deixo para você refletir. Esse trabalho aqui analisou 6.174 pessoas que tinham indicação cirúrgica e apenas 14% tinham necessidade de cirurgia. 14%. Olha, 6.174 pessoas, apenas 14% tinham indicação de cirurgia. Porque quando você faz, olha só, veja bem, você está com a dor ciática. O que diabo é a dor ciática? A dor ciática é uma dor que se origina na coluna lombar, começa a se propagar para o glúteo, para a posterior de coxa, para a lateral da batata, tornozelo e adormecimento de pé. E esse trajeto que sai da coluna e vai até o tornozelo geralmente é de dor, mas também pode ser de formigamento e dormência, tá? Isso, a apresentação clínica, a topografia do quadro sintomático indica uma dor ciática. Só indica, não quer dizer que a dor é ciática, tá bom? Não quer dizer. E aí, esse paciente que está com dor irradiada na perna, ele pode ter a capacidade de levantar a perna reta. E quando ele está deitado e levanta a perna esticada com o joelho direito, ele coloca tensão no nervo ciático. E se o cara consegue fazer isso, não tem nada a ver com dor ciática. Agora, se o cara chega só até 35 graus e já está xingando sua mãe pedindo para parar, o cara tem uma dor ciática. Até o momento, há uma suspeita dele ter uma dor ciática. Esse cara que não consegue levantar a perna reta, quando você escolhe um movimento bom, adequado para a raiz nervosa desse paciente, o teste de elevação da perna reta pode se modificar completamente e ele passar a conseguir imediatamente levantar a perna sem dor, ou levantar a perna com a dor mais centralizada, ou levantar a perna com a dor que estava na coxa, agora central no quadril ou central na lombar. Existe essa possibilidade, o que torna ele um paciente sem dor ciática de fato. Agora, se você selecionou, e aí, gente, existe uma porrada de movimento para você testar, uma porrada. Se você selecionou todos os movimentos da extensão, todos os movimentos da flexão, todos os movimentos do lateral, todos eles com e sem tensão na raiz. Se você testou eles, todos eles com ou sem gravidade, a favor ou contra a gravidade. Se você testou com a exacerbação das repetições, todos esses movimentos, e você não conseguiu levantar a perna do cara reta, esse cara realmente tem uma dor ciática verdadeira, por aprisionamento neural. Quando a gente estuda anatomia, que a gente vai estudar lá a coluna vertebral, ela emana esses nervos até a perna e tem vários pontos de entrapment, pontos de aprisionamento neurais que vão até o pé. A gente nunca vai saber qual é o ponto. Não adianta, mas eu sou fisioterapeuta boladão, sei fazer ultrassonografia. Vou fazer uma ultrassonografia no quadril do paciente aqui e vou descobrir se o aprisionamento é no glúteo, ou se o aprisionamento é na interseção do posterior de coxa, ou se o aprisionamento é na fossa poplítea, ou se o aprisionamento é lá na interseção entre gastrocnêmio e sóleo, se é na interseção entre o fibular e o tibial. A gente não sabe, não adianta fazer ultrassonografia, não adianta fazer ressonância, a gente não sabe onde está o ponto de aprisionamento. A gente sabe que o nervo está aprisionado e que existem algumas estratégias sem carga gravitacional, sem tensão na raiz, que conseguem melhorar o slicing, ou seja lá como você aprendeu, a excursão neural desse nervo. Existem técnicas apropriadas que eu chamo de neurodinâmica clínica. Quem não sabe o que é neurodinâmica clínica precisa revisitar David Butler, Michael Shakelock como referência, que são precursores da neurodinâmica clínica. Eu gosto muito de utilizar uma técnica onde o paciente está sentado, alongado, e eu abraço o paciente e começo a oscilar tanto a cabeça
quanto o tornozelo. E dessa forma, só didaticamente para que você entenda, você quando mexe a cabeça, você puxa o fio por cima e quando você mexe o tornozelo, você puxa o fio por baixo. Então isso aqui seria um alongamento neural extremamente nocivo. O paciente vai ficar pior, vai sensibilizar, não vai ter credibilidade no seu tratamento e não vai voltar nunca mais. Agora, se você faz a oscilação para a excursão neural, onde você mexe a cabeça e folga o tornozelo, onde você mexe o tornozelo e folga a cabeça, esse movimento de sliding, o deslizamento neural começa a acontecer. E o que está aprisionando esse nervo que a gente não sabe? A gente chama de interfaces mecânicas, ou seja, gordura, músculo, tendão, ligamento, cápsula articular, a depender do trajeto do nervo que você esteja excursionando, eles começam a ceder. E esse ceder das interfaces mecânicas pode ser um ceder sensibilizando ou pode ser um ceder habituando. Então existem técnicas oscilatórias que a gente pode utilizar na neurodinâmica clínica, o terapeuta fazendo inicialmente, para que o paciente comece a desobstruir. E desobstruir, gente, é só um termo didático, tá? Não é que tenha nada obstruído não, pelo amor de Deus. É como se a gente estivesse soltando o nervo, tá? Então, esse deslizamento vai fazendo com que o nervo vá ficando cada vez mais capaz de mandar o fluxo axoplasmático, a despolarização dos canais de cálcio para a função muscular, que geralmente está atrofiada, geralmente está em desuso, né? E o paciente está com muito medo e evitação de jogar o peso na perna. O paciente chega para a gente de muletas para distribuir o peso da perna porque ele não consegue utilizar. E quando você faz essa excursão neural e retesta a descarga de peso, o paciente geralmente está com mais controle. E aí, por mais que você teste a descarga de peso depois de uma excursão neural dessa, você precisa fazer o trabalho assistido. O paciente não pode fazer sozinho, não pode fazer livre. Você tem que assistir para distribuir a força, para equilibrar as cargas, para que o paciente consiga fazer, por exemplo, um sentar-levantar. E qual que seria a forma, Caio, que você faz para distribuir as forças? Ora, eu posso simplesmente colocar uma cadeira na frente do paciente, de onde o paciente está sentado, e essa cadeira vai dar um suporte para que o paciente consiga fazer o movimento. Eu posso simplesmente colocar 2 cadeiras do lado, para caso o paciente não sinta segurança, ele coloque os braços para fazer. E aí, por que eu estou falando isso? Porque hoje a gente atendeu um paciente que o paciente estava há 6 meses fazendo hidroterapia. E toda vez que ele fazia hidroterapia, ele ficava sem dor. E quando ele saía da hidroterapia, a dor voltava. E aí ele me perguntou: Caio, você acha que eu devo continuar na hidroterapia? E é muito difícil para a gente, né, tirar o paciente de um tratamento porque começou com a gente. É muito difícil falar. A gente se vê no limite da ética, mas, assim, a nossa prestação de serviço é com o paciente. Então, o que eu falei? Olha, eu vou te explicar como é que funciona a hidroterapia. Quando você entra na água, você tem propriedades dentro da água, como tensão superficial, como empuxo. E essas propriedades, quando você está imergido, submerso na água, fazem com que você diminua as cargas compressivas nas articulações. E isso vai fazer com que você faça um movimento com algum alívio, não 100% de alívio, mas com algum alívio. Mas quando você sair da água, essa tensão superficial, esse empuxo não estão mais agindo. É a gravidade que está empurrando e gerando coaptação articular em todas as suas articulações. E você não tem liberdade de movimento para aproveitar, para utilizar com coaptação articular. Então, assim, na minha opinião, não dá para andar de bicicleta treinando do skate. Não dá para andar de skate treinando de bicicleta. Não adianta, você quer voltar a correr, você está treinando ciclismo. Você quer voltar a nadar, você está treinando corrida. Você quer fazer musculação, você está treinando corrida. O treinamento tem que ser específico para o que você quer voltar a fazer. Você quer que os primeiros passos de manhã comecem a não incomodar seu joelho ou sua coluna?
Você quer que você não tenha que acordar no meio da noite por causa da dor nas costas? Você quer poder fazer um backhand ou um forehand no tênis sem sentir a dor no ombro, sem sentir a dor no cotovelo? Você precisa treinar no gesto que você está fazendo. Então, olha só, meu Deus, então não era necessário fazer? Caio, por que o fisioterapeuta não me disse isso? Porque o fisioterapeuta tem habilitação em quê? Em fisioterapia aquática. Para ele, a fisioterapia aquática vai melhorar tudo, e não melhora tudo. Assim como o meu tratamento não melhora tudo. Tem casos que a gente tem que encaminhar para um anestesista, tem casos que a gente tem que encaminhar para o cirurgião, tem casos que a gente tem que encaminhar para o psicólogo, outros para o educador físico, outros para o dentista. Então, existem casos e casos. Então, se a gente pensar que o nosso paciente não é peixe, né? Ele não vive debaixo da água. Ele vai fazer hidroterapia 6 meses, 1 ano. E como era essa hidroterapia? Eu ficava com mais 6 a 8 pessoas e a professora ficava em cima na piscina. Pô, isso é hidroterapia ou hidroginástica? Não, é vendido como hidroterapia. Entendo. Olha, a hidroterapia que eu conheço é você e o fisioterapeuta no atendimento totalmente integral e individual, que geralmente é particular sim, um pouco mais caro do que a média dos demais, mas é uma fisioterapia aquática que dá resultado e sabe exatamente o momento que você tem que parar de treinar na água para treinar no solo. Olha que louco! Então parece que a hidroterapia que você já está me dizendo que faz há 6 meses não está surtindo efeito. E parece que esse movimento que eu coloquei aqui no seu joelho, com o pé na parede, melhorou você 70%. Em algum momento fazendo hidroterapia você melhorou 70% imediatamente? O paciente deu risada e disse que não. Olha que louco, né? Então parece que você tem que seguir o que eu estou fazendo por enquanto. Quando isso aqui parar de ter resultado, você pode até voltar para a hidroterapia. E assim o paciente entende que existem casos que são adequados para uma coisa e casos que são adequados para outra. O paciente com dor ciática. Então você vai botar o paciente dentro da água, ele não vai sentir pressão nenhuma, não vai sentir dor nenhuma, vai caminhar. Ou se sentir, vai conseguir fazer as atividades com mais facilidade. Mas quando você tira o paciente com dor ciática da água, o paciente volta a sentir a dor toda, porque ele não foi exposto gradativamente à função que ele precisa recuperar. E Caio, como é que você começa a descarregar peso nesses pacientes com dor ciática? Eu começo fazendo a ponte. Ponte? Mas o que é que tem diferente na sua ponte? Nada de diferente. Eu só não fico dando a ênfase para o paciente que o paciente está fortalecendo o glúteo, está fortalecendo o abdômen. Eu falo, paciente, respire normal. Seu foco é a tarefa. Descola o bumbum da maca e sobe. O que está acontecendo? Cara, dói muito quando chega lá em cima. E lá embaixo? Não, aqui embaixo eu não sinto nada. Produz a dor lá em cima, não fica pior lá embaixo. Ele exatamente. Pode repetir. Vá tranquilo, sem medo de ser feliz. Aí o cara faz 30, 40, 45 repetições da ponte. Como é que tá aí agora? Caramba, tá mais fácil de fazer. Eu tô sentindo menos dor lá em cima e aqui embaixo eu não tô sentindo dor nenhuma. Começou o processo de habituação do sistema nervoso central. O sistema nervoso central tem a característica de, quando submetido a estímulos sucessivos de qualquer ordem, você que está aí com a cabeça dura no viés mecânico, de qualquer ordem, esqueça a preferência direcional. Você pode botar o cara para pegar no tornozelo repetido ou amarrar o cadastro repetido e o paciente pode responder com a habituação. A habituação está começando a acontecer. E aí o que é que a gente faz para dificultar? A gente tira a perna saudável do chão. Tira a perna saudável do tatame da maca. Bota ele para cruzar a perna e fazer a ponte em cima de um pé só. Em cima de uma perna só. Ponte unipodal. Vamos ver, vamos monitorar a resposta sintomática dele. O que é que está acontecendo? Dói lá em cima, não dói lá embaixo. Dói lá em cima e dói lá embaixo. E depois, como é que você tá? Tô igual. Olha, eu mexi, doeu durante, mas ele tá igual depois. Ele tá estável. Ele não tá piorando. Eu tô mexendo num paciente com dor crônica, um caso complexo, refratário a diversos tratamentos prévios até chegar aqui, e ele tá percebendo que ele mexe, dói durante e ele não piora depois. O que você acha você acha que acontece quando o paciente tem esse entendimento? Coloca aí nos comentários. O paciente começa a perceber, amigo,
que não parece ser uma lesão, que parece não estar ferido, que parece não estar machucado, que dói, mas que ele não piora e que ele está se mexendo. E o encorajamento acontece, o reassurance, começa a acontecer e o paciente começa a pegar confiança e ele já está descarregando peso em uma perna só. Quando eu peço depois para ele sentar e levantar, por exemplo, você vai perceber que ele vai ter muita dificuldade de descarregar o peso na perna afetada com a ciática. Você vai perceber que talvez ele não faça a amplitude máxima de ficar em pé quando levantar. Você vai perceber que ele talvez não desça e não estenda o tronco. Você vai perceber que a amplitude dele está média porque ele sente dor no final do movimento. O que é que você vai fazer? Você vai manter ele ativo na amplitude média para mostrar para ele que ele está se mexendo em amplitude reduzida, que ele produz a dor durante, mas que ele não fica pior depois. Como é que eu sei que ele não ficou pior depois? Ele vai te dizer. Ele vai te dizer que se o sintoma dele está pior, igual ou melhor. E você vai testar as referências que você coletou na avaliação. Que como é que está o deslocamento lateral, a flexão em pé, a extensão em pé? Como é que está para você andar? Como é que está para você fazer o teste de tensão neuroadversa, slump, laseg? Tá igual ou piorou? Se piorou, a raiz não gostou do movimento que você fez. Por isso que você tem que retestar as referências a cada intervenção. Aí o paciente começa a evoluir, você, por exemplo, pode usar uma estratégia do paciente rodar o tronco para o lado oposto e continuar levantando, continuar subindo e descendo. O que é que vai acontecer aí? Ele vai dar ênfase na perna que você quer, só porque você pediu para ele rodar o tronco. E é automático. E o foco não está mais na tarefa, está na atividade que você pediu de rodar o tronco. Então o simples ato de rodar o tronco faz com que ele suba e desça, jogando o peso na perna que você quer. O simples fato de você deixar o pé um pouquinho mais para trás do que o outro, o pé que está mais atrás vai pegar mais peso. Automaticamente ele vai descarregar o peso na perna que você quer. Aquela perna que está flácida, aquela perna que está atrofiada, aquela perna que o paciente perdeu força. Se ele precisar de ajuda, coloca a cadeira. Se a cadeira não for suficiente, coloca seu braço para o paciente carregar. Vai chegar um momento, com o passar de 6, 8 semanas, detalhe, esse paciente eu não atendo se ele não fizer 3 meses de tratamento comigo. Se ele, vou fazer só 1 mês, eu não atendo. 1 mês não vai mudar nada no tratamento desse paciente. Essa melhora vem do 2º mês para o 3º mês. Então, é um processo muito árduo. Se você estiver no episódio agudo, que não for o primeiro da vida, tende a durar 3 meses. Se esse episódio já passou de 3 meses, tende a durar 1 ano. Se já passou de 1 ano e o cara não está melhorando, meu amigo, faca! Esse paciente precisa de cirurgia. E não é o fim do mundo, não. Tem muito cirurgião capacitado para fazer uma cirurgia endoscópica pequenininha e o paciente sair do hospital no outro dia. Agora, o que não pode é o cara já decidir operar sem fazer o tratamento conservador. Porque quando ele fizer o tratamento cirúrgico, ele vai precisar da fisioterapia pós-operatória. Ele pode até negligenciar a fisioterapia pós-operatória e isso gerar uma série de consequências não intencionais para o paciente, como aumento da rigidez, limitação permanente do quadril, da perna, do joelho, porque ele operou e não fez a fisioterapia para remover as aderências que ele tinha. Porque pense, o nervo está preso em vários pontos de aprisionamento. O nervo não está preso só na raiz nervosa. Tem vários pontos que o nervo perdeu qualidade viscoelástica para fazer a excursão. E se ele não faz o tratamento, ele tende a não melhorar plenamente, né? Ele pode até melhorar um pouco porque fez a cirurgia, ficar, 60%, 70% melhor, mas aquele residual pode gerar um problema no futuro para ele, a gente não sabe. Então o que a gente conhece é que existem limitações pré-operatórias e pós-operatórias nesses casos. Então a gente precisa entender do que é uma endociática, de como ela se apresenta, para saber se essa ciática é de fato uma ciática. Porque mais de 90% dos casos que chegam aqui no consultório não são ciáticas, cara. A gente coloca um movimentinho besta e o paciente destrava progressivamente. Às vezes o paciente melhora muito na primeira sessão, eu fico logo desconfiado. Falei, gente, tá estranho demais, acalma os ânimos, tá? A gente vai evoluindo os seus movimentos.
Mas não se desespera se essa dor piorar, se a intensidade da dor piorar, se essa dor descer, não se desespera. A gente quer fazer sua dor aparecer para saber se as nossas intervenções fazem sua dor diminuir ou desaparecer. Por exemplo, tem casos que você coloca um movimento na dor ciática, a dor ciática centraliza e você avança o movimento, a dor periferaliza de novo. Não estava na hora de avançar. Aí você espera mais um pouquinho, avança o movimento, ela periferaliza outra vez. Você troca o movimento, o cara sai daqui voando melhor, faz em casa, do nada o cara tá pior de novo. Olha que resposta. Será que esse quadro é ciático mesmo? É uma radiculopatia mesmo? Ou é um quadro mecânico inconclusivo? Então você precisa aprender a testar todos os movimentos que são possíveis de ser testados para saber se o paciente pode melhorar ou não com o seu tratamento. E no mais, muitos pacientes com ciática que fazem cirurgia depois de 3 meses de dor, continuam com dor depois da cirurgia. Então não pense que a cirurgia é a salvação da lavoura. A salvação da lavoura é mudança de estilo de vida, né? Através de atividade física 4 vezes por semana, através de hidratação calculada, através de alimentação planejada, através de higiene do sono, sono regulado, controle do estresse. E você precisa ter um periódico de movimentos fisioterapêuticos para você ir se destravando progressivamente, para você ir mantendo os ganhos que você atingiu. Se você não tiver toda essa sequência, todos esses fatores que eu te falei aqui bem regulados, vai ser muito provável que você a qualquer momento tenha um novo episódio de dor, mesmo tendo feito a cirurgia e tirado a tão falada hérnia de disco, ou ter, por exemplo, sei lá, colocando um bloqueio anestésico no ramo dorsal do nervo ciático que vai para o piriforme, enfim, ter feito um procedimento intervencionista em dor. Então, o que é que a gente tem que entender? A dor ciática verdadeira, ela sempre irradia abaixo do joelho. Não existe essa probabilidade do cara estar com a ciática verdadeira e a dor só estiver na coxa. Não existe, é muito pesado, né? Na área de saúde a gente não pode falar nem nunca, nem sempre. Mas assim, eu nunca vi em 8 anos mais de 6.700 pacientes atendidos. Nunca vi acontecer. Na literatura, quando a gente fala de prevalência de manifestações sintomáticas que tem como influência lombar ou quadril, a gente nunca pega um problema ciático que não ultrapasse a linha do joelho. Para ser ciática, tem que ser abaixo do joelho. A dor tem que estar na batata, a dor tem que estar na lateral da perna. Geralmente, esses pacientes com dor ciática, ele tem dormência e formigamento, eles têm falseio no joelho, falta de firmeza na perna. Geralmente, esses pacientes com dor ciática, geralmente não, sempre, eles têm tensão neural adversa, né? Se ele não tiver tensão neural, ou ele é um bloqueio de movimento, ou ele é um quadro inconclusivo, né? Ou ele é uma aderência de raiz nervosa, mas radiculopatia, dor ciática, ele não é. Então ele tem que ter tensão neural adversa. Geralmente, por exemplo, quando você bota o paciente para abraçar o joelho deitado e ele produz a dor na perna, você já exclui a aderência de raiz nervosa, porque a aderência de raiz nervosa tem um sintoma consistente na amplitude final limitada. Mais de 8 semanas, tem que ter bloqueio de movimento prévio, maltratado ou não tratado, para se desenvolver uma aderência de raiz. Quando você bota um abraçar o joelho deitado, você não coloca tensão na raiz. Então não tem como produzir a dor na perna. Se produz a dor na perna, ou a gente está falando de uma radiculopatia, ou a gente está falando de uma ciática verdadeira, ou a gente está falando de um bloqueio de movimento. Então, existem movimentos dentro de um modelo hipotético dedutivo na fisioterapia que você pode excluir determinadas condições. Aqui, alinhe a expectativa com o seu paciente. A gente não pode afirmar que o paciente tem o que você acha que ele tem, sem você excluir todas as outras probabilidades. O modelo é hipotético dedutivo por isso. Os testes são de exclusão diagnóstica. Meu Deus, eu tenho câncer, não estou perdendo peso sem motivo, já fiz exame de sangue, já fiz exame de imagem, não tenho câncer. Meu Deus, eu tenho tuberculose óssea, eu quebrei a coluna, fiz uma radiografia da coluna, a radiografia não me mostrou fratura.
Não quebrou a coluna está quebrada. Ó, exclui fratura, exclui câncer, exclui tuberculose óssea, exclui mielopatia nervosa, exclui síndrome de caldequina. Os sintomas não são consistentes com esses diagnósticos. E aí, esse cara é uma radiculopatia? Bota o teste de tensão neuroadversa nele logo. Não tem tensão neuroadversa? Esqueça a radiculopatia. Radiculopatia sempre tem tensão neuroadversa. Tá? E essa tensão neuroadversa não muda com estratégias de movimento. Beleza? A variabilidade na resposta do sintoma, ele começou ruim, piorou, melhorou. Ficou sem dor um dia, piorou muito no outro, tá na média no outro. Olha que variabilidade muito louca. Essa variabilidade já indica que o problema não é inflamatório. Quando o problema é uma síndrome de dor inflamatória, a dor do paciente é constante. A dor do paciente não tem variabilidade. Você mexe no cara, o cara só piora. Não existe alívio ou estabilidade. O cara só piora e volta à linha de base. Só piora e volta à linha de base. O cara tem muitas barreiras de recuperação, conflitos no trabalho. Você perguntou para ele como era a vida dele antes da dor. Perguntou o que é que mudou na vida dele depois da dor. Perguntou qual é a rotina dele da hora que ele acorda até a hora que ele vai dormir, para entender como é que funciona, na média, a semana desse paciente, do acordar até a hora de dormir. Perguntou com quem ele mora, quais são os laços familiares que ele tem. Né? Você acha que aconteceu algum conflito, algum evento de vida desencadeador de estresse nesse momento que você teve dor, ou 10, 15 dias atrás? Você perguntou tudo isso. Identificou que o cara não tem barreira de recuperação, aplicou o CSI, Central Sensitization Inventory, você aplicou, sei lá, a RAS, a escala de ansiedade e estresse hospitalar, né, a DAS-21, você escolhe o questionário que você vai aplicar, aplicou FABQ, tampa, para ver se o paciente tem muito medo e evitação, aplicou StartBack para ver se o risco prognóstico dele é alto, baixo ou médio. Né? Precisa aplicar alguma coisa para você ter dados quantitativos, porque quando você faz isso na primeira avaliação, o paciente esquece do que ele fez lá no final do tratamento. Depois de 1 mês, 2 meses, 3 meses, o cara esquece. E quando você dá um questionário em branco para ele aplicar de novo, você tira a prova de como ele chegou e de como ele saiu. É claro que nenhum questionário vai reproduzir o que o paciente está percebendo, é óbvio, mas a gente precisa fazer o melhor com o que a gente tem, e o que a gente tem são esses questionários. O que a gente tem é essa forma de avaliar. O que é quantificável, o que é mensurável, o que do subjetivo que o paciente te fala que você pode objetificar. Então eu tento sempre falar, olha, você está melhor, pior ou igual? Ah, mas o cara vai na China... Não, mas se você pudesse sintetizar, você se considera melhor, pior ou igual? Ah, o cara vai na China... Tá igual, cara. Ele está fazendo de tudo para te tapear, para não te frustrar. Isso aí é a representação viva do Hawthorne Effect, que é o literalmente chamado de efeito do paciente bonzinho. É aquela vovozinha que te traz um bolo para você lanchar porque sabe que você atende o dia todo. É aquela vovozinha que pergunta da sua família toda, que conta a vida dela toda, porque gosta de você, porque você é simpático, porque você tem um sorriso bonito, porque você trata ela bem. Mas eu quero saber do desfecho, dor e incapacidade. É isso que eu quero saber se está melhorando. Se o paciente te diz que está melhor, não alivie não. Não acredite que ele está melhor. Teste ele todo de novo, por mais que tome tempo da consulta. Seja treinado para não acreditar em nada que o paciente fala. Porque se ele estiver melhor, você testa para confirmar que ele está melhor com as referências coletadas. Se ele estiver pior, você testa para confirmar que ele está pior. Quantos pacientes, eu estou aqui diante de um tripé, né? E o tripé está com o meu celular, o tripé fica de frente para o espelho aqui no consultório. Quando o paciente chega, eu falo para ele, ó, a câmera está ligada aqui, a gente vai filmar esses movimentos, porque depois do tratamento a gente vai retestar esses movimentos para ver se você melhorou, piorou, ficou igual. Tudo bem? Tudo bem. A gente começa a filmar tudo que ele está fazendo. E aí a gente esquece, para de falar sobre aquela filmagem, trata ele 1, 2, 3 meses, faz a filmagem de novo. Eu já perdi a conta de quantos pacientes falaram para mim que estão iguais ou piores, e diante do vídeo apresentado no final da consulta, o paciente chega a dar risada de como ele chegou e de como ele está agora. Então, essa percepção de melhora-piora, até isso é influenciado pelo estado de dor crônica.
O estado de dor crônica, seja ciática, seja enxaqueca, seja uma dor crônica no ombro, seja uma dor crônica pós-operatória, né? Seja uma dor crônica por uma tetraparesia espástica tropical, seja uma articulação estruturalmente comprometida, o paciente com dor crônica tem alterações morfofuncionais no cérebro. Isso implica que a percepção subjetiva dele pode estar embaçada, né? Tem o homúnculo de Penfield lá, quem vê o princípio de neurociência de Kendall, acho que é Kendall, esqueci o nome do autor agora, você vai ver lá o homúnculo de Penfield e você vai ver o fenômeno de borramento, né? O Borel fenômeno. E esse fenômeno de borramento faz com que o paciente tenha uma percepção subjetiva de tudo que ele sente. Então, o ar-condicionado está tocando aqui no meu cangote, né? Como a gente fala aqui na Bahia, e o ar-condicionado, em vez de gerar calafrio, está gerando dor. O que você acha disso? O ventilador está batendo na pele do meu pulso e está gerando dor. O cara tem uma hiperalgesia, o cara tem uma sensibilização periférica, o cara tem uma alodínia, quando o paciente tem dor a estímulos inócuos. Você pega uma chave, a ponta de uma chave e passa na mão do paciente. O paciente sente dor por causa disso. Você bota a mão do paciente, você bota um cubo de gelo em vez de calafrio, o paciente sente dor, né? Tudo isso indica uma falha no processamento do sistema nervoso central e não no lugar que dói. O que eu tento explicar para vocês, sejam vocês pacientes ou fisioterapeutas, seguidores, fisioterapeutas ou não fisioterapeutas, é muito difícil explicar isso para educador físico, é muito difícil explicar isso para médico, é muito difícil explicar isso para colega fisioterapeuta que tem um viés biomédico, patoanatômico, cinésio patológico, é muito difícil. É que sua dor passou de 3 meses, amigo, o lugar que dói já não é o culpado da dor. Você está perpetuando dor há mais de 3 meses porque tem uma falha no processamento do sistema nervoso central. E o sistema nervoso central é que nem bolsa de valores. Por exemplo, o grande Kaká, o melhor professor de matemática do Brasil aí, se Kaká, por exemplo, colocar ações em Disney agora, o que é que vai acontecer? Se o presidente vai lá e fala uma besteira, ou se o presidente dos Estados Unidos fala que vai fechar a Disney, ou se uma pandemia invade os Estados Unidos e fecha a Disney, o que é que acontece com os papéis da Disney? Valorizam ou desvalorizam? Desvalorizam. Aí o Kaká vai querer correr para tirar o dinheiro dele de lá, ou ele vai querer comprar mais, porque ele é buy and hold e ele vai segurar o investimento dele até a Disney abrir, porque o papel desceu de 55 para 14 reais, você compra, sei lá, 30 mil reais naquele papel e quando a Disney abrir o papel sai de 14 para 70 reais. E aí ele faz a venda, né? Então, a dor, ela é que nem bolsa de valores. Múltiplas influências são sofridas. Por exemplo, se o Kaká investe num galpão logístico lá da Brigadeiro Faria Lima, São Paulo, que faz armazenamento de estoque para Americanas. Americanas não, que teve essa merda aí agora essa semana. Faz esse armazenamento, assim, para qualquer empresa do varejo, Casas Bahia, por aí vai. A cada hora, a depender do peso das encomendas que estão em estoque, a Via Varejo, por exemplo, o dono da Casas Bahia, vai pagar absurdamente dinheiro para manter aquele material estocado naquele galpão logístico que, sei lá, o Danilo Costa Sena, que entrou aí agora, a Bruna é dona desse galpão. A Bruna vai pegar uma fatia dessa grana do aluguel e vai dar uma fatia dessa grana do aluguel para mim, que coloquei, sei lá, 10 mil reais no galpão logístico da Bruna, para ter um fundo imobiliário legal. Você que entrou aí agora e não está entendendo zorra nenhuma, eu estou explicando as influências que a dor sofre e estou dando analogia com a bolsa de valores. Então, se a Bruna, do nada, decidir vender o galpão, amigo, o dinheiro que eu tenho investido lá no galpão vai cair. O valor do aluguel do galpão vai ser reajustado para a Via Varejo continuar colocando estoque lá. Então, a dor, ela tem múltiplas influências. Se você, por exemplo, olha que louco, você é aposentado e você recebeu um corte na sua aposentadoria de 30%.
sua vida estava tranquila, ganha muito mais do que você precisa, porém muito menos do que você merece. Essa é a mentalidade. Só que o corte de 30% fez com que você ativasse áreas do giro cingulado posterior que são responsáveis por exemplo, projeções de futuro que são catastróficas. E aí você, por exemplo, começa a pensar que não vai conseguir mais pagar aquela conta. E você, há um dia atrás, tinha feito uma compra do seu cartão de crédito muito alta. E você estava contando com sua aposentadoria para pagar aquela compra. Você já entra naquele embate. Gente, isso acontece em frações de milissegundos no cérebro. Então o cérebro já faz o planejamento de como você vai se adequar a esse novo orçamento. Aí chega seu neto, seu filho e fala que perdeu o emprego. E que agora você vai ter que ajudar seu neto. Vai ter que não, né? Tudo conversado e tal. E você começa a ter a percepção de esforço dado em sua vida. Você trabalhou a vida inteira. E a percepção de esforço dado em sua vida começa a ficar pobre. Porque dessa vez você começou a perceber que o orçamento que você tinha não vai dar para suprir aquela compra que você fez há um dia atrás e não vai dar para você ajudar seu neto depois de seu filho desempregado. Ou, por exemplo, você tem lá 78 anos, descobre que sua irmã de 75 tem Parkinson. E agora são só você e ela. Você vai ter que sair do seu apartamento, vender o seu apartamento, para morar com sua irmã, porque sua irmã precisa de ajuda e não aceita que você coloque uma pessoa cuidadora de idosos, ou não aceita que você pague um fisioterapeuta neurológico para ir lá. Ela quer que você esteja com ela. E aí nesse momento que você tem que tomar essa decisão, as áreas do cérebro começam a fazer interconexões nas neurotags, que são redes de saliência, são redes que te fazem ter muita atenção. Você começa a sobrepujar a habilidade de ter atenção e adota um comportamento de hipervigilância, somado com a projeção futura. E essa hipervigilância vai fazer... Eu estou viajando muito, mas só para você entender a complexidade da dor crônica, tá? E essa hipervigilância vai fazer com que você se veja estressado com a situação, mas você vai calcular em fração de milissegundos tudo que você viveu com sua irmã. E você vai definir se aquilo é prioridade para você. Você escolhendo que aquilo é prioridade, você vai fazer toda essa mudança na sua vida para cuidar de sua irmã, você vai fazer o seguinte, você vai começar a omitir a sua vida em detrimento do outro. E uma coisa que eu falo sempre é que omissão ou supervalorização da sua vida em detrimento do outro começa a gerar quadros de estresse crônico. Quadros que colocam o seu sistema nervoso autônomo no modo simpático, no modo luta ou fuga, o tempo todo, ligado no 220. E o que é que vai acontecer? Espasmo muscular, tensão muscular, aumento de cortisol, redução de serotonina, redução de GABA, aumento de colecistoquinina, que está absurdamente ligado a padrões de ansiedade. E ansiedade no idoso é um problema gigantesco. Ansiedade no idoso é um problema gigantesco, porque gera alterações no ritmo circadiano, alterações na estrutura cardiovascular, alterações metabólicas, alterações hormonais, alterações imunológicas, simplesmente porque o idoso está com ansiedade por causa desse contexto todo que eu te contei. Aí você pega um idoso desse, avalia ele, e ele está num pós-operatório tardio de artroplastia total de quadril. Aí você avalia o quadril dele, rotação interna preservada, rotação externa preservada, flexão preservada, extensão preservada, sentar, levantar, amplitude completa, sem déficit funcional, sem fraqueza muscular, todos os testes ortopédicos negativos. E aí você fala para ele assim, ó, vamos fortalecer seu quadril. Cara, pelo amor de Deus, tá errado. Por que tá errado, velho? Você consegue enxergar por que tá errado? Aí você fala para um vovozinho desse, corrija a sua postura. Vá fazer RPG, porque sua postura é corcunda. Todo idoso vai ser corcunda. Todo idoso vai ser corcunda. A gente nasce em posição fetal, a gente morre em posição fetal. A gente cresce, expande, envelhece, retrai. É natural. Você vai querer colocar um RPG de, sei lá, 6 meses a 1 ano
pro cara ficar assim, porque você acha que é elegante, cara, tá errado. Você vai perpetuar um quadro de dor, porque os pacientes com dor crônica já têm uma atividade muscular muito mais alta do que o paciente que não tem dor crônica. E o RPG vai aumentar a atividade muscular dele, o Pilates vai aumentar a atividade muscular dele. Isso aí não é tratamento para dor crônica. Isso é para indivíduo saudável. Você consegue entender que isso está errado? Faz sentido ou não faz sentido? Se faz sentido, coloca um foguetinho aí nos comentários. Se não faz sentido, coloca a sua argumentação aí, que eu quero entender como é que você pensa. Porque depois de explicar, tanto para enxaqueca, quanto para dor ciática, né, como para uma artrose avançada de quadril, como eu expliquei nessa live, a neurofisiologia da dor para você olhar para um paciente desse e falar que ele precisa fortalecer, que ele precisa corrigir a postura, que ele precisa alongar. Cara, pelo amor de Deus, você está propagando uma informação tão nocebo que vai mais atrapalhar do que ajudar o paciente. O Gibson botou um foguetinho aí, parece que fez sentido para ele. Vou ver uma pergunta que rolou aqui e a gente encerra, tá? Acho que era isso que eu tinha para falar hoje. Pedro Ribeiro Físio, deixa eu ver se ele tá aí. Pedro tá aí, vamos lá. Prognóstico de paciente. Dor predominância neuropática. Dor maior na panturrilha. Técnica de abertura de forame e flexão com rotação lateral para o lado contra o celular tá descarregando, aí tá cortando. Prognóstico de paciente. Dor predominância neuropática. Dor maior panturrilha. Técnica de abertura de forame e flexão com rotação lateral para o lado contralateral da dor. Alivia. Qual o prognóstico? Não faço ideia. Eu te pergunto, qual é o diagnóstico dele? Se você me disser o diagnóstico, eu te digo o prognóstico. Cada diagnóstico tem um prognóstico diferente. Você não vai dar o prognóstico do paciente por causa de uma resposta sintomática encontrada num teste de movimento que você utilizou, somado com a apresentação clínica dele. Você vai fechar o diagnóstico do paciente. Dor alivia. Dor alivia não me diz muita coisa, Pedro. O cara fica melhor, ele fica pior ou ele fica igual? Qual o diagnóstico que você deu? Qual o semáforo que acendeu com o seu teste de movimento? Que teste de movimento que você fez? Tem no mínimo umas 7 coisinhas para você dar um diagnóstico e falar sobre um prognóstico. Beleza? Com essas informações a gente não consegue ajudar, não. Aí o grande Anderson. Grande Fernanda. Marla Rosa. Estou tratando o paciente com dor irradiada da lombar até o pé. Isso aconteceu depois que sua filha entrou em coma. Olha que louco. Olha que louco. Que louco, né? Eu falei de tudo isso aí, mas Anderson, que é aluno, Anderson sabe como é que eu trabalho. Eu falei de tudo isso aí para vocês, mas quando chega um paciente com dor ciática ou com enxaqueca ou com qualquer diagnóstico médico, antes de dar o meu diagnóstico, eu atendo ele como se o quadro fosse agudo e tivesse começado hoje. Porque, gente, não dá pra falar 90% não, mas uns 80% dos pacientes com dor crônica que chega aqui pra mim não são dor crônica. Simples assim. Você coloca uma estratégia de movimento pra ele, o cara a dor assim, abole. É impressionante. E quando a dor abole com estratégia de movimento, todo o castelo de crenças irracionais que o paciente tem desaba. Então, por mais que a barreira de recuperação, o fator biopsicossocial, seja estupidamente forte, você precisa, não é certo nem errado, é só a forma como eu faço, negligenciar isso por um momento e tratá-lo como se ele fosse agudo, para tentar fechar o diagnóstico dele. Porque se você olhar só para essas barreiras de recuperação, você só vai enquadrar ele em síndromes dolorosas crônicas.
beleza? Então é isso que eu tinha para falar. Até a próxima live. Lembrando para vocês que dias 24, 25 e 26 de janeiro eu vou dar uma Masterclass no Zoom, ao vivo, gratuito, chamado Jornada do Expert. É uma edição especial, gerenciamento de casos complexos. A gente vai dar uma aula de ciática assim, estratosférica. Quem não é aluno da formação BeExpert, o link tá no perfil para você clicar lá e se inscrever na Jornada do Expert. Quem é aluno não é para entrar, porque a aula vai para dentro da plataforma, beleza? E é isso, o convite está dado, eu espero vocês. A aula vai ser no Zoom, você tem que ficar com a câmera aberta. 60 segundos com a câmera desligada, a sala vai te quicar automaticamente, tá? Então se programe para as 8 horas ao vivo, dias 24, 25 e 26, para vocês assistirem a Jornada do Expert, tá bom? Grande abraço, o movimento é vida e vamos para casa porque minha calça tá rasgada. Eu fui fazer cócoras para mostrar para um paciente hoje e a calça, só acontece comigo. Enfim, vamos nessa, galera. Até a próxima, grande abraço, o movimento é vida.